Bom, boa tarde, senhor diretor, senhores superintendentes. Eu vou tentar ser bastante breve. A primeira questão aqui, a primeira transparência minha aqui pode parecer meio estranha, mas eu achei que era importante, apesar de eu estar falando praticamente para a ANEEL, mas qualquer importância da área do ponto de vista de nós, empreendedores, e talvez até da sociedade, né? Quer dizer, praticamente é a única área da ANEEL que diretamente é indutora de investimentos, é a área responsável por estimular investidores, empreendedores a desenvolver estudos e projetos. E por isso mesmo ela é responsável por fornecer sinais a esses empreendedores, a esses investidores, sobre ações dos próximos anos, não apenas os próximos 2 anos, mas os próximos 10 anos, tá certo? Quer dizer, o ciclo de vida desse negócio chamado geração de energia hidrelétrica, na melhor das hipóteses, é 10 anos, entre o inventário e essa usina está em operação. E por conta disso também tem uma capacidade de contribuir decisivamente para as alternativas de suprimento de energia elétrica. E como é uma área que basicamente afeta a engenharia, ela está sujeita também às discussões de caráter técnico, quer dizer, novas ferramentas, novas técnicas. Nos últimos 5 anos aí nós saímos praticamente de teodolito digital para perfilamento a laser, coisas que não existiam, ferramentas computacionais que não existiam, metodologias de cálculo que não existiam. Então é uma área que está sempre em evolução e eu acho que isso torna ela um pouco diferente aí das outras áreas da agência. Dr. Denis falou em princípios, a nossa intenção aqui, a nossa tentativa foi tentar analisar e tentar sugerir, contribuir do ponto de vista do que estava sendo colocado aí em análise, com alguns princípios, alguns desses, inclusive o Dr. Denis citou, no sentido de tentar, eventualmente, sugerir alguma coisa que nos pareça mais interessante. A primeira questão e aí o doutor Denis citou, quer dizer, a questão da exclusividade. A doutora Stefânia falou, olha, nós vamos ter apenas a partir do registro nós vamos ter apenas autorizado a fazer, apenas um interessado a fazer o inventário. Aí eu sou obrigado a mais ou menos recuperar alguma coisa que existiu lá atrás, tá certo? Quer dizer, o DENAI emitia autorizações para estudos e projetos e garantia exclusividade. Regis, que está por aí, lembra disso, tá certo? E logo na criação da ANEEL, isso foi parte do contexto da 393, se recuperar esse histórico lá, o processo original vai se ver isso. Nós tivemos, a ANEEL teve um problema que foi uma única empresa pedindo 180 pedidos de autorização para estudos, basicamente bloqueando uma concentração muito grande de pontos e cursos d'água. Por conta disso, nas discussões se decidiu que não, olha, esse negócio de ter uma exclusividade pode ser muito perigoso, né? A própria ANEEL, na 412, teve uma solução para isso, que é uma janela de tempo curto, que de alguma forma garante a transparência e a publicidade para a questão e que permite que, se tiver por acaso algum outro interessado, ele consiga se habilitar para aquela questão. Por que isso é relativamente importante? Porque, na verdade, os empreendedores não começam o estudo no pedido de registro. Antes de pedir o registro, a maioria dos empreendedores faz um perfil do rio, faz os estudos hidrológicos, gasta uma energia antes de entrar para saber se o inventário vai ser realizado ou não. E aí você permitir que apenas um pedindo o registro ganhe a exclusividade, você vai ter outro possível interessado que vai se frustrar por conta disso. Eu acho que a garantia de eventualmente você ter 2, eu concordo, doutor Denis, que eventualmente você está jogando recursos fora, a otimização talvez fosse muito melhor, mas eu acho que tem 2 questões que são sempre importantes. Uma é ter um segundo estudo, garante contestabilidade, tá certo? Você de alguma forma tem um instrumento, se esse segundo estudo for entregue, para fazer isso. E o segundo, que foi citado pelo próprio doutor Denis, isso não é apenas um processo de estudos de inventário, é um processo que pode culminar na exclusividade também para exploração de um aproveitamento, de uma PCH, de um aproveitamento de 1 para 50. Então,
apesar da competição na proposta estar lá na desistência, eu acho que era importante ela estar no começo, porque o começo garante que essa competição também se estenda às autorizações. Aí, quer dizer, o outro lado, né, pô, a exclusividade do registro permite que a SGH se concentre em apenas um estudo, que é exatamente o critério, quer dizer, a eficiência, assim nós vamos ser mais eficientes. A sugestão aqui é, sem inventar nada, usar exatamente o que está previsto na 412 também, quer dizer, após uma janela, o inventário que for protocolado primeiro, passa a ter essa exclusividade. E aí, para isso, teria que se recuperar uma questão que é a possibilidade de um aceite mais firme, como está previsto na 412, quer dizer, de um aceite não meramente um checklist, mas de uma pré-análise de disciplinas importantes aos estudos de inventário, né? A outra questão é a resolução prevê exclusivamente a modalidade de conta calção na Caixa Econômica Federal. Aí a gente tem alguns comentários sobre isso. Um é a definição de uma única instituição para emissão de garantia, que você acabou, falou assim, olha, só quem emite garantia para esse processo é Caixa Econômica Federal, que eu acho que eventualmente possa ter até algum problema. O segundo a 8666, no seu parágrafo 1º do artigo 56, define para licitações em geral, para concessões, processos licitatórios de serviço público em geral, as garantias possíveis, que são essas: calção em dinheiro ou título da dívida pública, seguro garantia e fiança bancária. Se não bastasse esse daí, o próprio manual de inscrição e aporte de garantias, por exemplo, do leilão 2012, também, só para citar o que pode ser via e-mail, prevê essas mesmas garantias. Então, a gente entende que simplesmente a calção em conta da Caixa Econômica está bastante restritiva. A outra questão é uma definição que tem lá, que é a questão de reapresentar, ter 15 dias para reapresentar os estudos sem a execução de garantia. 15 dias, no caso de inventário, é um prazo extremamente curto, tá certo? Eu não preciso falar para a própria equipe da agência, tem inventários com 26 volumes, tá certo? Cada volume com 1.500 páginas. Eu vou gastar 15 dias para imprimir e encadernar, tá certo? Vocês não precisam mexer em nada, porque não só o volume de páginas é muito grande, como eu tenho impressões especiais em formatos diferentes. Então, 15 dias parece-nos um prazo muito pequeno. A sugestão nossa, até naquele desenho que a doutora Estefânia mostrou, até 20% do tempo você não executaria a garantia. Depois disso, inclusive, você poderia executar numa velocidade muito mais rápida que o que está previsto na resolução. Eu acho que isso permite. E em outras questões que a gente julga importante colocar a necessidade, quer dizer, a SGH tem sempre nos franqueado a possibilidade de discussão, mas a possibilidade de discussões técnicas sobre, por exemplo, pendências em estudos e projetos. Isso é uma coisa que evolui muito. A equipe da área é extremamente capacitada em algumas disciplinas aí, muito acima da média do mercado, inclusive, é a questão de topografia. Então, o debate é uma questão importante. A questão da recuperação do aceite como uma etapa firme, como uma etapa decisiva. A gente acha que tem aí a necessidade de uma sinalização de um prazo máximo de análise. A gente está citando aí como exemplo a portaria interministerial 419, que define, olha, tendo tal situação, eu pedindo, essa é aquela para licenciamento ambiental, então você entrega, eu aceitando, eu posso pedir complementação, se eu pedir complementação o tempo susta, mas eu vou responder a você no máximo num tempo tal. A gente acha que isso é importante até para dar uma previsibilidade para o empreendedor que continua, muitas vezes entrega o inventário aqui, mas continua. E a gente também imagina que tem a necessidade de disposições transitórias para atingir os inventários em análise e em desenvolvimento que hoje estão na agência para compatibilizar as duas regras. Bom, basicamente é isso, eu agradeço.